Aconteceu de novo, minha gente. Sexto show da WWE e quarto título que eles trocam de mãos. Temos novos campeões de duplas da WWE. Mas essa é apenas uma das histórias de um SmackDown que veio para dar sequência às várias histórias que estão levando a gente na estrada da WrestleMania. Se você quiser saber de tudo isso, acompanhe esse vídeo até o final, onde nós faremos o resumo completo do SmackDown de 14 de março de 2025. Mas não deixa de fazer aquelas coisas que a gente tem pedido para fazer o nosso canal crescer, gente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e o mais importante, assiste o vídeo até o final, porque é isso que vai fazer o YouTube empurrar o nosso vídeo e fazer a gente crescer. Nós queremos e temos o sonho de ser um dos maiores canais de luta livre em português do mundo e nós contamos com vocês. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E de novo eu vou repetir uma frase que eu falei semana passada no SmackDown. Eu não me lembro da última vez que a WWE trocou tantos títulos em tantos shows seguidos. Esse é o sexto show dessa sequência que começou há 3 semanas atrás no Monday Night Raw, quando eles trocaram os títulos de duplas e botaram os títulos de duplas na Liv Morgan e na Raquel Rodrigues. Uma semana depois, eles trocaram o título mundial feminino, tirando da Rhea Ripley e botando na Io Sky. Na sexta-feira seguinte, no Friday Night SmackDown, o LA Knight ganhou o título norte-americano do Shinsuke Nakamura e hoje nós tivemos uma luta de duplas entre o DIY e o Street Profits. E sim, eu já dei o spoiler, mas teve muito mais coisa interessante nesse show e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aliás, falando no LA Knight, ele abriu o show dessa semana e ele já começou mandando e é para tudo que é lado, o público vibrando com a presença dele. Estamos em Barcelona, na Espanha, vale lembrar, primeiro show de um tour europeu de 3 semanas. O fato é que o LA Knight veio para o ringue e ele, rapidamente, ele fala que ele é campeão norte-americano, mas ele agora tem apelo mundial e tudo mais, faz uma graça com a galera e enquanto ele está fazendo essa promo, ele é interrompido pelo Jimmy Uso. E o Jimmy Uso veio para o ringue e ele fala que o caminho dele para a WrestleMania está estreitando, que ele precisa dar um jeito, e ele resolve desafiar o LA Knight pelo cinturão norte-americano. E aí o pessoal já torceu a cara, já falou, ah meu Deus, vamos botar LA Knight contra Jimmy Uso no WrestleMania. Calma, calma, porque essa história ainda está começando. O LA Knight ganhou o título na semana passada. Muita calma, eles ainda vão ajustar quais vão ser as disputas que o LA Knight vai ter. Tanto é que logo depois veio a New Bloodline, né, aqui irmãos do Jimmy Uso, Solo Sikoa no microfone, ele chega e fala assim, olha, meu irmão, tal, muito bom ver você, mas assim, eu quero dizer uma coisa, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quem merece, quem deveria desafiar o LA Knight para ser campeão norte-americano é o Jacob Fatu. Então foi muito interessante o gestual do Solo, né, que foi proposital, porque parecia que ele ia falar que era ele que merecia disputar o título norte-americano, mas ele aponta para o Jacob Fatu e fala que é ele que merece esse cinturão. É claro, o New Bloodline, o Jacob Fatu, o Solo Sikoa e o Tama Tonga, eles vêm para o ringue, eles cercam o ringue, começam a atacar o LA Knight e o Jimmy Uso. Nessa confusão, eles ganham alguma vantagem ali, porém, nisso que eles estão batendo no LA Knight e no Jimmy Uso, a música do Braun Strowman toca e ele vem dos bastidores, né? E aí no que ele vem, claro, ele equilibra as coisas e aí vem o Nick Aldis, ou o Nicholas, como a Chelsea Green gosta de falar, e aí ele chega e diz o seguinte, olha, temos 3 de um lado, temos 3 do outro, parece que vocês estão querendo uma briga, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma luta de trios entre vocês 6 e a luta começa agora. Né? Então ele manda um juiz pro ringue e começa uma luta que é a primeira luta da noite entre o Jimmy Uso, o LA Knight e o Braun Strowman contra a New Bloodline. E foi uma lutinha interessante, né? A gente tem que levar sempre em consideração que não é toda luta de televisão que pode ser espetacular. Muitas das lutas elas estão ali para, principalmente na WWE, elas estão ali para continuar com histórias. Então é mais importante em lutas de televisão a continuação da história do que a luta em si. A luta em si ela vai ser mais importante nos especiais. Então foi uma luta interessante onde
no começo, a New Bloodline, ela corta o ringue com o Jimmy Uso fica apanhando que nem um condenado, ele consegue fazer o hot tag no LA Knight, que equilibra um pouco as coisas, mas depois, novamente, a New Bloodline consegue dar um jeito de cortar o ringue e começar a bater freneticamente no LA Knight. Cortar o ringue é basicamente você pegar o ringue, né? O ringue é um quadrado, né? Então você faz uma diagonal, você tem um grupo aqui de um lado, você tem um grupo aqui do outro. Então a dupla, ela corta o ringue na diagonal e ela fica atacando o adversário desse lado do ringue, fazendo tags constantes para que ele não consiga ir para o outro lado do ringue e fazer a tag. Então é uma forma, é uma tática nas lutas de duplas, de trios, de você concentrar os ataques em uma pessoa. Enfim, o que acontece no final das contas é que depois desse salseiro todo, o LA Knight ele consegue fazer o hot tag no Braun Strowman. O Braun Strowman e o Tamatonga são legais. Um salseiro acontece, o Jimmy Uso e o LA Knight pulam e acertam o Solo Sikoa e o Jacob Fatu do lado de fora do ringue. O Braun Strowman, o Braun Strowman sai, ele acerta um Strowman Express, que é aquele trenzinho que ele faz, que ele sai correndo em volta do ringue. Ele acerta os 3 membros da New Bloodline. Depois ele joga o Tamatonga para dentro do ringue, acerta um Running Power Slam e vence a luta. Então, o Braun Strowman mostrando dominância no ringue. Só que depois da luta, ele é atacado. O Solo Sikoa acerta um Samoan Spike pelas costas dele. Depois o LA Knight tenta salvar, mas não consegue. E aí o Jacob Fatu, ele chega e começa a acertar o Braun Strowman, acerta várias corridas de quadril no Braun Strowman, e depois acerta 3 moonsaults em sequência. Ele vai embora e depois ele volta quando o Strowman está saindo pelo lado de fora do ringue. Ele volta e ele acerta uma ombrada, uma cotovelada que ele está correndo, e ele destrói a barricada ali perto de onde fica o Timekeeper, né, e onde fica a Lilian Garcia. Então eles acabam acertando o Braun Strowman, acertam ele de jeito. E depois, mais pra frente no show, eles ainda fazem uma promo nos bastidores onde o Jacob Fatu desafia o Braun Strowman para uma luta no SmackDown da semana que vem. Então, nós temos algumas histórias aqui, né, nesses grupos. Né? Nós sabemos que o Braun Strowman tem enfrentado a New Bloodline em algumas situações. Nós também sabemos que para o cenário do título norte-americano, o LA Knight, ele, naquela luta de desafiante número 1, ele fez uma luta com o Braun Strowman e com o Jacob Fatu, onde o Jacob ia vencer a luta no pin contra o Braun, mas o LA Knight puxou o Jacob para fora do ringue e fez o pin, vencendo a luta. Então, a gente sabe que tem toda uma rivalidade entre esses 6, e a gente não sabe em que isso vai desembocar para a WrestleMania, mas com certeza o título norte-americano estará envolvido. Lembrando que o Shinsuke Nakamura também está nessa situação aí, a gente vai ver mais pra frente no show. Depois dessa luta, teve uma entrevista da Jade Cargill na arena vazia, né? A arena estava vazia, estava mais cedo, e na arquibancada a Jade ela conversa com a Cat. E a pergunta que a Cat faz é como é que ela descobriu que a Naomi atacou ela? Porque a Jade ela foi atropelada por trás. E a Jade ela fala que ela estava em cima do capô do carro, né? Depois que ela foi atropelada, e antes de ela apagar, ela viu a Naomi fugindo da cena, tá? Então, assim, é interessante. A gente sabe que a Naomi confessou que atacou a Jade, mas ainda, sabe aquela coisa que a WWE ainda tá tentando deixar um fiozinho de história ali? Tipo assim, de repente a Jade pode estar enganada, de repente, sabe, a Naomi chamou a Bianca de vadia ingrata, de repente pode ter alguma coisa por aí por trás. Né? Então, parece que a WWE está tentando dar um fiozinho de esperança para os fãs, para dar a entender que de repente a Naomi atacou a mando de alguém, a Jade Cargill. Mas enfim, durante a entrevista, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues aparecem. A Liv ela começa a demandar e a exigir da Jade um pedido de desculpas, porque todo mundo ficou acusando a Liv de que ela teria atacado a Jade Cargill. A Jade fala para não fazer isso agora, e no final das contas a Jade ela desafia a Liv para uma luta na semana que vem e a Liv aceita. Então, Jade Cargill e Liv Morgan vão se enfrentar na semana que vem. Vai ser, com certeza, uma luta bem interessante. Depois disso, nós temos um pequeno promo da BFAB nos bastidores, falando que ela quer
acertar o legado dela, que ela quer fazer um legado contra na sua carreira, né? E fazer isso na luta contra a Charlotte Flair. E depois nós temos a segunda luta da noite, que foi marcada na semana passada, da Bifab contra a Charlotte Flair. E foi uma luta bem interessante, porque eles deram uma moral para a Bifab. A gente sabe que a Bifab ela não é uma lutadora estabelecida, ela era utilizada como uma valé até pouco tempo atrás. E ela agora está começando a ser utilizada melhor como uma lutadora. E ela ganhou corpo. É muito interessante que quando ela estreou na WWE, ela era muito magra, né? E assim, ela parecia até frágil. Então não dava a entender que ela poderia ter alguma capacidade de aguentar as agruras de ser lutadora na WWE. Mas ela nitidamente, de um ano para cá, ela ganhou força, ganhou massa muscular, ela ganhou corpo e como ela tem as pernas muito longas, ela usa muitos chutes, ela usa muitas pernas nas lutas dela. E nessa luta contra a Charlotte, eles deram uma moral para ela, deram uma capacidade dela de causar danos na Charlotte. Ela fez uma luta parelha com a Charlotte, até que no final a Charlotte ela acerta a Bifab com a Natural Selection e depois coloca o Figure 8 vencendo a luta. Então, para a Bifab foi até legal, porque ela ganhou uma moralzinha ali contra a desafiante número 1 do título mundial, mas a Charlotte, no final das contas, aconteceu o que deveria ter acontecido e ela vence a luta. Só que a história é o que vem depois, porque a Charlotte ela mantém o Figure 8 na Bifab, vem um monte de árbitro tentando tirar a Charlotte de cima da Bifab, mas eventualmente a música da Tiffany Stratton toca e aí a Tiff vem e ataca a Charlotte. E as duas começam a se engalfinhar que nem loucas. É uma briga, vem um monte de gente dos bastidores. E o momento dessa confusão é quando tá todo mundo do lado de fora, a Tiffany ela pula na terceira corda e manda um senton da terceira corda para fora do ringue. Então assim, é impressionante a capacidade da Tiffany de ela conseguir controlar os movimentos dela no corpo. E eu tenho batido muito nessa tecla, isso é devido à origem dela da ginástica. E mas assim, demonstra como que ela tem assim, uma capacidade de gerar spots que chamam a atenção do público. E o público adorando a Tiffany no meio dessa história toda. Então elas são levadas finalmente para os bastidores. E depois disso vem o The Miz para fazer o Miz TV com o Cody Rhodes. Só que enquanto ele está ali se apresentando para o público, falando que se ele fosse o Cody Rhodes ele teria aceito a proposta do The Rock, a confusão entre a Charlotte e a Tiffany volta, as duas voltam, elas saem dos bastidores, continuam se atacando, e aí, cara, a Tiffany ela faz uma parada assim, que assim, eu achei brilhante. No show dessa semana, e provavelmente das próximas 2 semanas, a WWE vai utilizar aquele stage baixo, ela vai utilizar aqueles telões baixos, aonde você consegue ter público em cima. Por quê? Porque tá vendendo todos os ingressos na Europa, a gente já falou sobre isso, como que a WWE tá hypada praticamente na Europa inteira, e ela vai provar isso nesse tour europeu que eles vão fazer. Cara, a Tiffany ela sobe no telão, aquele telão deve ter, sem brincadeira, quase 4 metros de altura, e ela manda um senton de lá de cima na galera que tá embaixo. Tudo bem, tem uns 20 caras embaixo e mais a Charlotte para segurarem ela. Mas, cara, é uma cena muito plástica. É assim, o público simplesmente delira com isso e mostra o quanto que a WWE está investindo nessa menina. A Tiffany ela tem total capacidade de ser a cara da divisão feminina da WWE por muitos anos. Ela é claramente, não é mais o futuro da WWE no cenário feminino, ela é o presente e ela tem uma capacidade clara de carregar essa divisão feminina por muito tempo. Então, assim, é muito legal ver como é que eles estão investindo nela. E essa luta contra a Charlotte Flair talvez seja a melhor coisa que aconteceu na carreira da Tiffany Stratton. Só que eu vou fazer um vídeo. Vocês devem ter visto no canal o meu primeiro Sincerão do dia, onde eu falo sobre o The Rock e o John Cena. Pois é, na semana que vem eu vou soltar um vídeo, um outro Sincerão do dia, onde eu vou dizer que talvez a melhor coisa para Tiffany Stratton seja perder o cinturão para Charlotte Flair no WrestleMania. Se vocês quiserem ver isso, aguardem, porque essa semana esse vídeo vai pro ar. Beleza?
Então, depois desse salseiro todo, o The Miz está lá no ringue e ele chega e fala, olha, vambora, vamos chamar o Cody Rhodes e vamos tocar esse segmento. Cara, o Cody Rhodes vem, ele tá fazendo o caminho dele pro ringue, né? A introdução dele, normal tal, e a gente sabe que é demorado. Quando o Cody Rhodes vai subir no ringue para fazer aquele o The Miz manda cortar a música. O que faz a plateia vaiar ele, esculhambar ele totalmente. E aí ele chega e fala, olha, vamos parar com isso, vamos parar com essa palhaçada, as meninas já interromperam o meu segmento, vamos seguir com isso que eu tô perdendo tempo. E aí, quando ele fala isso, o Cody Rhodes simplesmente ele chega, pega o The Miz e acerta um crossroads nele e manda o The Miz cair fora. Então, basicamente, o The Miz ficou sem o segmento, ficou sem a entrevista dele, isso vai gerar reclamação e talvez até gere uma lutinha aí entre o Cody Rhodes e o The Miz, né? Porque até o The Miz ele chega a falar na promo dele que ele já chegou a derrotar o John Cena no main event da WrestleMania, isso aconteceu no WrestleMania 27, mas o Cody Rhodes não irá conseguir derrotar o John Cena no main event da WrestleMania. E no final das contas, o Cody Rhodes ele pega o microfone e ele fala que ele quer falar frente a frente com o John Cena e chama o John Cena para bater um papinho tete a tete na semana que vem. Depois disso, nós tivemos a terceira luta da noite, a luta entre Damian Priest e Shinsuke Nakamura. Essa luta ela foi marcada mais cedo no dia, onde o Shinsuke ele estava conversando com o Nick Aldis, pedindo uma revanche pelo título norte-americano, e o Nick Aldis basicamente fala, olha cara, que revanche, você cuspiu aquela fumaça na cara do juiz, praticamente cegando ele, você devia estar preso, você não devia estar tendo uma revanche, podia ter sérios problemas por causa disso. E aí vem o Damian Priest caçando o Drew McIntyre, querendo saber onde o Drew está. O Nick fala que o Drew não está em lugar nenhum, ninguém sabe onde ele está. E aí meio que o Shinsuke dá uma ralhada com ele, o Damian chega e fala, olha, eu tô afim de uma briga, se você tiver afim, beleza. Aí o Nick chega e fala, interessante, vocês estão afim de uma briga? Vamos fazer o seguinte, vai vocês dois pro ringue. Então o Nick ele marca essa luta entre o Damian Priest e o Shinsuke Nakamura, e é uma luta parelha, bem interessante, nenhum dos dois em nenhum momento fica apanhando mais do que qualquer coisa, e nessa luta que acontece entre os dois, em uma luta equilibrada, o Damian no começo ele sai na vantagem, mas depois o Shinsuke ele consegue equilibrar um pouco, mas pro final da luta, quando o Damian está se encaminhando para a vitória, o Drew McIntyre aparece em pé na frente da mesa dos comentaristas. Com a distração do Drew McIntyre, o Damian ele quase toma um quinchaça na cara, mas ele consegue esquivar e aí ele parte para finalizar o Shinsuke Nakamura. Ele chega a se preparar para dar o South of Heaven quando o Drew McIntyre interfere e acaba atacando o Damian Priest, fazendo com que o Damian vencesse por desclassificação. E depois disso, tanto o Shinsuke Nakamura quanto o Drew McIntyre atacam o Damian Priest, um atacando com Kinshasa, o outro atacando com o Claymore, e assim o Damian Priest acaba caído no ringue e o Shinsuke e o Drew trocando olhares sinistros, né? O Drew com aquele sorrisinho arrogante dele e o Shinsuke com aquele olhar maluco que ele faz. Depois dessa luta, nós temos uma entrevista no backstage do DIY, que eles estão sendo entrevistados pela Cat Kelly. Essa entrevista não tem nada demais, eles falando que eles vão defender o título e tudo mais. Ela é interrompida pelo Motor City Machine Guns, que fala que depois da luta deles contra o Street Profits, eles têm negócios a tratar. Que negócios são esses? É o fato de que eles lutaram na Royal Rumble e a luta não terminou justamente por causa do Street Profits que atacaram todo mundo. Então, basicamente, o Motor City Machine Guns está desafiando o DIY para uma luta futura. Depois disso, nós temos a Cat, que está entrevistando a Chelsea Green. Né? E aí é muito legal. A Chelsea Green ela tá com a Piper Niven de um lado e tá com a Alba Fire do outro. E a Alba está usando a mesma roupa de serviço secreto da Piper Niven. Então, fica claro que a Alba Fire ela vai interpretar uma segurança da Chelsea Green. E elas estão fazendo ali esse gabinete da Chelsea, né, formando ali um grupo entre elas. Se a Chelsea vai adicionar mais gente ou não, a gente ainda não sabe.
Eu acho que 3 já está de um bom tamanho, mas de repente a Chelsea pode até adicionar uma porta-voz, sei lá, para formar realmente como se fosse um gabinete presidencial. Tá bem interessante essa persona que a Chelsea está fazendo. Mas basicamente a Chelsea fala que ela estava sofrendo muitos sacrifícios na defesa do cinturão norte-americano, que a Mitin ela fez coisas impensáveis com ela na luta na semana passada, na briga de rua, e por isso ela teve que conseguir uma nova segurança, daí veio a Alba Fire. Então, no meio dessa conversa, aparece a Zelina Vega, e a Zelina Vega basicamente diz que ela está ali para desafiar a Chelsea Green pelo título norte-americano. Só que quando ela faz isso, a Piper Niven vem e fala, olha, para você chegar a Chelsea, você tem que passar por cima de mim. Então, fica marcada uma luta para a semana que vem no SmackDown entre a Piper Niven e a Zelina Vega. Depois dessa entrevista da Chelsea, da Piper Niven e da Zelina Vega, nós temos a quarta luta da noite, que é uma luta entre o Randy Orton e o Carmelo Hayes. Essa luta foi marcada na semana passada. É uma luta bastante parelha, bem legal. O Randy Orton, ele, apesar de ele já estar caminhando para o final da carreira, ele ainda consegue ter boas lutas no ringue. Ele não tem mais a mesma mobilidade de antes, mas ele agora ele está mexendo no moveset dele para ele utilizar golpes mais centrados no ringue, apesar de que rola um superplex na luta, mas o fato é que o Randy ele ainda demonstra ter uma habilidade no ringue. Chega a ter um momento em que o Carmelo Hayes ele pula na segunda corda para atacar o Randy Orton, e o Randy Orton pega ele no ar e acerta ele com aquele Power Slam que ele pega o adversário e dá uma girada rápida. Então, assim, é bem legal ver o Randy Orton. Assim, não vou chamar ele de velho, porque o Randy, se não me engano, é mais novo do que eu, caramba. Mas, assim, na idade que ele tá, pra ele tá lutando nesse nível, eu acho bem legal. E ele consegue vencer o Carmelo Hayes no final, né? Numa troca de finalizadores. O Randy tenta usar o RKO, o Carmelo Hayes se esquiva, tenta usar o 148, o Randy Orton segura ele, escapa, ele tenta usar o RKO de novo, o Carmelo Hayes vira, acerta o 148. Quando o Randy Orton se levanta e o Carmelo Hayes vai para cima, o Randy Orton acerta o RKO do nada e acaba vencendo a luta. Só que logo depois ele continua atacando o Carmelo Hayes naquela história que é uma história que o Randy Orton tá tentando dar a entender de que as vozes na cabeça dele estão querendo que ele vá mais longe, né? Querendo que ele seja um cara mais violento, né, nas suas lutas. Então ele dá um outro RKO no Carmelo Hayes e ele se prepara para dar um punch. Só que antes de ele conseguir dar o punch no Carmelo Hayes, o Kevin Owens ele aparece e puxa o Carmelo Hayes para fora do ringue. Isso faz o Randy Orton imediatamente sair e começar a atacar o Kevin Owens. Os dois começam a se atracar do lado de fora do ringue. Em um dado momento, o Kevin Owens ele vê uma abertura, empurra o Randy Orton no poste do ringue e sai vazado, correndo pela plateia. Essa história de Randy Orton e Kevin Owens está só começando. Com certeza parece se estar caminhando para uma luta na WrestleMania. Só que a pergunta que eu faço é: aonde que o Sami Zayn vai ficar nessa história? Será que eles vão inserir o Sami Zayn nessa história de alguma forma? Ou será que eles simplesmente vão botar a luta dos dois e lá na WrestleMania o Kevin Owens vai perder por causa de uma interferência do Sami Zayn? Não sabemos. O que a gente sabe é que essa história está se encaminhando para a WrestleMania e a gente ainda tem que ver como é que eles vão casar esses três numa história. O Randy Orton, o Kevin Owens e o Sami Zayn. Depois disso, nós temos uma promo do Gunther. O Gunther vem para o ringue e imediatamente ele fala: olha, eu sou o maior campeão europeu da história da WWE, mas eu gostaria de estar numa outra cidade, eu preferia estar em Madrid. E quando ele manda isso, eu já começo a me escangalhar de rir, porque existe uma rivalidade histórica entre Barcelona e Madrid. A gente sabe que Barcelona é uma cidade da Catalunha, a Catalunha é uma região separatista, ela gostaria de não estar ligada à Espanha, ela gostaria de ser um país próprio, e existe um sentimento nacionalista muito grande em Barcelona. Só que chama atenção o fato de que quando ele manda isso e logo depois ele manda um Ala Madrid, que é um grito clássico da torcida do Real Madrid, a plateia vibra. Então, das duas, uma: ou o público ri do fato do Gunther ser um vilão hilário de ficar esculhambando com a cidade,
Ou, o que eu acho mais provável, muita gente de Madrid comprou o ingresso para o show em Barcelona e tinha muito madridista dentro do ginásio lá de Barcelona. Então, chamou a atenção isso e esse fato do público ter vibrado, apesar do Gunther ter tentado esculhambar com a cidade de Barcelona. Mas, enfim, ele logo depois ele fala que ele tá ali para ter uma luta e dar uma chance para um lutador local. E realmente existe um lutador espanhol na WWE. Esse lutador é o Axiom, que é um membro da dupla que é campeã de duplas do NXT. Ele faz dupla com Nathan Frazier. Então o Axiom, ele é um lutador mascarado, muito bom, muito veloz. E as lutas dele no NXT são realmente sempre muito boas. E o Gunther chama ele para o ringue e o público vai ao delírio. Tinha cartaz de gente pedindo para o Axiom aparecer. E a WWE ela faz essa graça com o público, chama e o Axiom vai fazer uma luta com o Gunther. Mas o que mais chama atenção na luta é que eles também, assim como eles fizeram com a BFAB, eles dão ao Axiom uma possibilidade de brilhar na luta. E ele machuca o Gunther na luta. Ele faz grandes movimentos. O Axiom ele luta com muita velocidade e muitos chutes. Então ele consegue tirar o Gunther do eixo em alguns momentos da luta, mas de uma forma que não faz o Gunther se parecer fraco. Por quê? Ele apanha, ele sofre alguns golpes, mas ele sempre se levanta rapidamente. Ao contrário do Jey Uso, que apanha e fica caído lá como se ele tivesse morto, né? Enfim, o Gunther, ele tem uma luta parelha com o Axiom, de forma até surpreendente, mas no final é o que a gente sabe, que assim, chega um momento que o Gunther se irrita, então o Gunther ele acerta a voadora dele e depois acerta um powerbomb. E aí o Axiom chuta no 2. É isso que chama mais atenção, foi esse boost pro Axiom de chutar do powerbomb do campeão mundial peso pesado, do Gunther, né? Então ele mostra ali uma resiliência, o público vai ao delírio, a luta continua mais um pouco, mas aí do nada o Gunther finalmente ele dá uma combinação de um powerbomb, um lariat e um outro powerbomb. Lariat é aquele golpe que o JBL dava, em que ele basicamente é como se fosse um clothesline, mas ele dá uma abraçada no adversário, né? Então o Gunther ele basicamente ele faz isso: powerbomb, lariat, powerbomb, e aí ele finalmente finaliza o Axiom. E aí vocês devem estar se perguntando, e o Jey Uso, ele aparece para se vingar do Gunther e tentar equilibrar um pouco as coisas? Não, o Jey Uso não aparece. E existe um motivo para isso, tá? E eu não sei como é que isso vai ser lidado nas próximas semanas. O Jey Uso ele teve um problema na justiça nos Estados Unidos, onde ele foi preso por estar dirigindo alcoolizado. E isso o impede de entrar em alguns países. Durante muito tempo o Jey Uso não podia entrar no Canadá, tá? Só que recentemente ele tem entrado no Canadá e tem aparecido em alguns shows no Canadá. Mas na Espanha, por exemplo, chamou a atenção a ausência dele. Então pode ser que por conta da legislação espanhola o Jey Uso não possa entrar no país, tá? Tanto é que depois eles fazem, na verdade, um segmento do Gunther com o Jimmy Uso, né? E aí nesse segmento com o Jimmy Uso, eles acabam... O Gunther ele fala com o Jimmy Uso e ele fala pro Jimmy falar pro Jay desistir simplesmente desistir da luta, desistir do WrestleMania, porque ele vai acabar machucando o Jimmy Uso assim como ele machucou o Axiom. E o Jimmy fala que ele não vai falar isso, que ele confia no irmão dele e ele sabe que o irmão vai ser campeão. Então a história fica por aí. Então a gente vai ter que ver nas próximas semanas se o Jey Uso ele vai aparecer em algum show na Europa ou não. O Jey Uso é do Monday Night Raw, né? Então até que seria de se esperar que ele não aparecesse no SmackDown. Mas como o Gunther apareceu, e o Gunther também é do Monday Night Raw, a gente fica sem saber como é que a WWE vai lidar com isso ou como está lidando com isso. A gente vai ver se o Jey Uso vai aparecer nas próximas semanas. Depois disso, nós tivemos uma promo do Paul Heyman, né? O Paul Heyman ele vem para o ringue e ele vem para falar duas coisas. Primeiro, que é o dia do Roman Reigns, porque foi o lançamento ontem mundial do WWE 2K25, o videogame da WWE, que tem o Roman Reigns na capa, né? Então o Paul Heyman vem para dar uma hypada nisso, para falar basicamente para as pessoas comprarem o jogo.
E depois ele vem para falar que ele sabe que o amigo dele, o CM Punk, pode estar invejando ser o dia do Roman Reigns. E ele fala, olha, com certeza não é o dia do CM Punk e com certeza não é o dia do Seth Rollins, né? Esse é o dia do Roman Reigns. E se vocês tiverem algum problema com isso, semana que vem o Roman Reigns estará no SmackDown e vocês podem falar isso para ele face a face. E isso não é uma previsão, isso é um spoiler. Então, basicamente, o Paul Heyman diz para a plateia que o Roman Reigns estará presente no próximo SmackDown. Então, mais um motivo para a gente assistir o SmackDown da semana que vem. Depois dessa promo do Paul Heyman, a gente se encaminha para o Main Event, né? O Main Event que é a luta pelo título mundial de duplas, pelo título da WWE de duplas, entre o DIY e o Street Profits. E antes do Street Profits entrarem no ringue, o Santos Escobar vem com a dupla, né, com o legado do El Fantasma, e basicamente fala que eles vão estar esperando pelos Street Profits depois da luta. Basicamente continuando com essa história desse salseiro que tá essa divisão de duplas do SmackDown. E depois dessa conversinha entre eles, os Street Profits vêm para o ringue e a gente vai então para o Main Event, para a luta entre o DIY e os Street Profits. Essa luta ela foi muito interessante porque ela não seguiu uma fórmula de luta de duplas da WWE, onde geralmente um lutador apanha muito, o ringue é cortado, um dos membros da dupla apanha muito durante um bom tempo na luta e depois recebe o hot tag do outro. Isso não acontece, é uma luta parelha em vários momentos, as duas duplas elas mantêm a vantagem, não tem uma grande sequência em que uma dupla espanca um dos membros da outra dupla. A gente percebe duas coisas na luta. Primeiro, o Angelo Dawkins é um cara subestimado. Ele é um cara que você olha para ele e você pensa assim, cara, esse cara não tem muita coisa a oferecer. E ele tem movimentos, ele cresceu muito. Tá? Desde quando ele era um calouro na NXT até hoje, ele melhorou muito no ringue. Ele não tem o mesmo brilho que o Montez Ford, mas ele tem uma qualidade sim como lutador. E eu acho que ele, caso algum dia quisesse ir para o cenário individual, que ele poderia ficar ali no cenário do título secundário. Já o Montez Ford, ele é um cara que, assim, no ringue o cara é brilhante. Ele tem uma persona brilhante. E às vezes eu acho que só falta um pouquinho de interesse da WWE de empurrar ele para o main event. Cara, se o Jey Uso consegue ser main eventer do WrestleMania, o Montez Ford, que é muito melhor do que ele no ringue e é muito melhor do que ele de persona, talvez não de microfone, cara, com certeza o Montez Ford teria condição também de ser main eventer da WrestleMania. Mas o fato é que ele, inclusive, ele chegou a participar da Elimination Chamber de 2024 e brilhou naquela Elimination Chamber. Então, assim, a WWE sempre fica voltando com o Montez Ford para o cenário de duplas e eu acho uma pena, mas vamos ver se de repente mais para frente eles acabam investindo no Montez no cenário de simples. O fato é que a luta é uma luta muito boa, uma luta muito parelha, disputada entre as duas duplas. A história da luta ela vem no final, quando o DIY consegue acertar o Fairy Tail Ending nos Street Profits, e quando eles vão dar o finalizador deles, que é aquele golpe que eles se encontram no meio do ringue, em que o Johnny Gargano acerta um super chute e o Tommaso Ciampa acerta o joelho. Só que quando eles vão fazer isso, o Angelo Dawkins ele sai da frente e o Johnny Gargano acerta o super chute no Tommaso Ciampa, sem querer. O Tommaso Ciampa rola para fora do ringue, o Angelo Dawkins pega o Johnny Gargano, acerta o Spinebuster, o Montez Ford vem do alto do ringue com um Frog Splash lindíssimo, altíssimo, acerta o Johnny Gargano. O juiz bate 1, 2, 3 e com isso nós temos novos campeões de duplas da WWE. Street Profits, campeões, na minha opinião merecedores, são uma excelente dupla, talvez das 5 duplas é a dupla mais azeitada em matéria de ringue. E foi um bom retorno para eles, eles ficaram longe do cenário por conta da contusão que o Angelo Dawkins teve. E agora resta saber como é que a história vai se desenvolver daqui até a WrestleMania. Eu ainda acho que eles vão fazer uma luta múltipla. Eles vão botar essas 5 duplas que
tem se apresentado no cenário de duplas do SmackDown e eles vão botar os 5 no ringue. Como é que vai ser essa luta, eu não sei. Pode ser que seja uma luta de escadas. Tá? Quando você tem muita gente assim, a luta de escadas é melhor. Você bota o cinturão lá em cima e manda eles se estapearem. Só que já é meio que tradição você ter luta de escadas entre duplas no WrestleMania. Isso vem lá do WrestleMania 16, do WrestleMania 2000, quando a gente teve uma luta entre o Dudley Boyz, o Hardy Boyz e o Edge and Christian. Uma luta tremenda de escadas entre eles, que meio que fez uma tradição de ter uma luta de escadas na WrestleMania para botar o máximo de gente dentro da WrestleMania. Então eu acredito que esse salseiro todo que está acontecendo entre essas 5 duplas vai desencadear numa luta de escadas na WrestleMania. E aí quem vai ser o campeão, meu amigo? É totalmente imprevisível. Eu acho que apenas o legado do El Fantasma está um nível abaixo dos outros 4. Eu não acho que eles seriam uma dupla candidata a ganhar o título na WrestleMania. Agora, qualquer uma das outras 4, com certeza, seriam possibilidades interessantes de vencerem o título na WrestleMania. Eu vou dar um chute. Se eles não vencerem por algum motivo os Street Profits na luta que eles têm direito agora pelo título, eu diria que o Pretty Deadly irá vencer, irá ganhar o título de campeões da WWE de duplas na WrestleMania. É uma aposta minha, porque eu acho que a história está caminhando para um cenário em que o Pretty Deadly surpreende todo mundo, mostra a sua capacidade e se torna campeão. Dessas outras 4 duplas, né, nós temos o Legado do Fantasma, nunca foi campeão, eu acho que não vai ser. Mas o DIY já foi campeão, o Street Profits são os campeões, o Motor City Machine Guns são campeões. Pretty Deadly, eu acho que está no momento deles serem campeões e eu acredito até que isso vai acontecer na WrestleMania. Bom, em geral, foi um bom show. Nós tivemos um show bastante interessante, com grande qualidade. Não foi um show espetacular como outros que nós tivemos. Foi um show que apresentou um avanço em algumas histórias, mas que não foi um show chato em si. Ele foi um show que teve bons momentos, boas continuações de histórias e que estão levando a gente para uma WrestleMania que vai ser realmente uma WrestleMania bem legal. Quando você tem um WrestleMania que as lutas fazem sentido, tem uma história, acaba sendo um show e um evento bem interessante e tende a ser um show celebrado. Agora, quando você tem um WrestleMania que você tem luta jogada assim, em cima da hora, na última semana e tudo mais, aí realmente fica aquele show que você pensa assim, pô, o que eu tô fazendo aqui assistindo essa monte de coisa jogada tudo junto e tal. Enfim, é assim que o nosso SmackDown dessa semana termina. Se você desejar assistir aos outros resumos de shows que a gente tem colocado aqui no nosso canal, você pode assistir essa playlist que vai aparecer aqui na tela agora. E a gente pode, se você desejar, você pode assistir os demais vídeos do nosso canal. A gente tem muita coisa interessante já no ar. E a partir da semana que vem, nós estaremos fazendo outros vídeos falando sobre a minha opinião da WWE. Tem muita coisa legal vindo por aí. Eu espero que você fique antenado aqui no nosso canal para receber todas as notificações desses novos vídeos que vão entrar no ar. E para isso, você precisa clicar no sininho, cara, para você receber essas notificações. E também, o mais importante, se inscreve aqui no canal para a gente poder crescer e se tornar um dos maiores canais de luta livre em português do mundo. Então, novamente, para você ver todos os nossos resumos dos últimos shows e você quiser se manter ambientado e atualizado com relação à WWE, clica nessa playlist que vai aparecer aqui e a gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até mais. A gente se vê.